Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quer aprender um pouco mais sobre turbocompressores? Bom, meu nome é William Magalhães, tenho 15 anos de experiência na área automotiva e estou disposto a te ensinar sobre o assunto. Quer aprender um pouco mais? Vem comigo até o final do vídeo. Bom pessoal, este aqui é um turbocompressor. Mas não tem como a gente falar sobre turbocompressor sem primeiro entender qual é o funcionamento de um motor a combustão interna. Então por isso que a gente vai iniciar o assunto de motor a combustão interna e depois entrar no assunto de turbocompressores. Motores a combustão interna, galera, são máquinas termodinâmicas que transformam calor em energia mecânica. E o calor ele pode ser obtido por várias formas. Pode ser através de reações químicas, através de combustão, através de energia atômica, através de energia elétrica e etc. Mas no caso dos motores a combustão interna dos caminhões, dos carros em que a gente conhece aí no dia a dia, eles obtêm através da queima de combustível. A queima de combustível, ela produz energia, que seria o trabalho, e produz calor e produz também gases de escape, que é o que a gente vai tratar a partir de agora. Então, pessoal, qual que é a necessidade de um turbocompressor? A gente já falou aqui que os motores eles fazem queima através de ar atmosférico e também combustível. Então, quanto mais ar na galeria de combustão, mais combustível e mais energia. Então, o turbocompressor serve para exatamente isso, colocar mais ar dentro da câmara de combustão. Então, pessoal, este aqui é um turbocompressor. Como que o turbocompressor funciona? Pessoal, os gases provenientes da queima entram por aqui, nessa galeria, eles giram esse rotor está ligado a um outro rotor que é girado também. A turbina é dividida em duas partes. A primeira parte da turbina é a parte do turbo, que seria a carcaça fria. E a segunda parte seria o compressor, que seria a parte quente da turbina. Então, parte quente e parte fria. Compressor e turbo. Essa seria, pessoal, a lubrificação da turbina. Vocês veem aqui que tem os dutos para lubrificar essa e essa bucha. Então, pessoal, esse seria a tubulação de lubrificação de óleo da turbina. O óleo entra por aqui, lubrifica essas duas buchas que vão estar rodando e sai por aqui no retorno voltando para o cárter. No caso do FH, por exemplo, ele tem um filtro chamado filtro bypass, que ele é exclusivamente para a lubrificação da turbina. Este rotor, pessoal, ele gira muito rápido, então por isso que é necessário ajustes muito precisos. Ele pode girar de 200 a 250 mil rotações por minuto. Existe basicamente dois tipos de turbina no mercado, as mais comuns, que seria a turbina pulsativa, que seria a duplo fluxo, e seria a turbina monofluxo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre qual a diferença dessas duas turbinas e por que uma é mais eficaz que outra. Bom, vamos começar pela monofluxo. Essa turbina, inclusive, é uma turbina monofluxo. O que seria essa turbina monofluxo? Vamos lá, vamos voltar em motor. No motor você tem cilindros à parte. Então, por exemplo, no veículo Volvo, do D13A, você tem 6 cilindros diferentes. Então, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4 e cilindro 5. A ordem de injeção desse motor é 153-624. Então, o que seria esse 153-624? A ordem de injeção de combustível nas câmaras de combustão. Então, nós temos que relembrar quais são os 4 tempos dos motores, que seria a admissão de ar, a compressão desse ar, a expansão e os gases de escape. E o que acontece, galera, com a turbina monofluxo? Ela tem apenas um fluxo dentro do rotor da turbina na parte quente, que seria o compressor. Então, qual que é o problema disso? O problema seria basicamente entre a turbina e o coletor de escape. Porque no coletor de escape, você tem saídas dos 6 cilindros no mesmo lugar. Então, qual que é o problema disso? Seria o tempo que esse gás demora para chegar na turbina, porque ele fica oscilando ali entre um cilindro e outro antes de passar pela turbina. Então ele vai chegar na turbina mais lento e vai demorar mais tempo para ter resposta. Isso, galera, aumenta o turbo lag da turbina, que seria o tempo de resposta da turbina. Às vezes você percebe que você pisa num carro turbinado e ele demora a começar a encher a turbina. Ele vai contando os canecos ali, como a gente fala popularmente. Eu vou pegar agora uma turbina que a gente trocou na oficina por conta de folga e vou explicar para vocês alguns mecanismos muito interessantes dela. Essa turbina é de um Volvo FH 540 2014.
Bom pessoal, qual que é a característica dessa turbina do FH? Para a gente iniciar, ela é um duplo fluxo, igual vocês estão percebendo aqui. Os gases do quinto, sexto e quarto cilindro entram por aqui, do primeiro, segundo e terceiro entram por aqui, então não há aquele turbolag na galeria de escape, e ele gira o compressor. Outra característica dessa turbina, galera, ela possui válvula Westgate. Bom, os caminhões da Volvo até 2012 não utilizavam esse sistema. A partir de 2012 começou a utilizar válvula Westgate. Atualmente o único caminhão que não utiliza a válvula Westgate é o 460 e o FM 380. A válvula Westgate ela tem a finalidade de dar alívio para a turbina. Quando o motor ele excede o valor máximo de pressão no turbo, ela abre. Como que ela faz essa abertura? No caso do FH, quem controla essa abertura é a válvula chamada EPG, isso mesmo, a válvula do freio motor. A válvula Westgate recebe um sinal pneumático, empurra esse pistão para frente e alivia os gases de escape que girariam o compressor da turbina, entendeu? Então é por isso que ela desacelera quando a válvula Westgate é aberta. Vamos falar agora um pouco sobre folgas das turbinas, uma forma de você diagnosticar se a sua turbina está ou não com problema. Essa turbina aqui, pessoal, ela estava rodando em um caminhão, porém ela deu uma folga muito grande axial. Então eu vou explicar numa outra turbina como que a gente faz essa medição de folga axial e folga radial em uma turbina. Para nós verificarmos a folga da turbina, nós vamos precisar de um instrumento chamado relógio comparador. Qual que é a função desse relógio comparador? É comparar medidas, como o próprio nome já diz. A escala do relógio que nós vamos utilizar é de 1/100º de milímetros, ou seja, 0,01 milímetros. Eu te odeio, relógio comparador. Qual que é a folga axial, qual que é a folga radial? Olha só, é muito interessante pensar um pouco sobre isso. Folga axial seria a folga no sentido do eixo e folga radial seria a folga no sentido do raio. No caso do FH, pessoal, as medidas são as seguintes: 0,1 milímetros na folga axial e 0,6 milímetros na folga radial. Eu vou explicar para vocês aqui nessa turbina em corte como que é feita essa medição, tudo bem? Então, pessoal, está montada aqui a turbina e o relógio comparador. A folga axial seria a folga no sentido do eixo, então a gente já comentou, 0,1 milímetros. E a folga radial seria no sentido do raio do eixo, que é 0,6 milímetros. Então a gente percebe aqui que a folga axial seria essa aqui, ó. Acompanhe no relógio. O relógio está zerado, olha lá. 0,05, beleza? Agora nós vamos falar um pouco sobre a folga radial, que é a folga no sentido do raio do eixo da turbina. Bom, vocês estão vendo aqui, o relógio comparador está montado e a gente vai verificar qual que é a folga radial dessa turbina. Essa turbina está com uma folga muito grande porque ela é uma turbina de exposição, então a gente não vai conseguir fazer uma leitura correta aqui por conta dos embuchamentos, por conta de tudo. Mas a folga radial é sempre a folga no sentido do raio da circunferência da turbina. Pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Se ficou alguma dúvida em relação a turbinas, escreva aqui seu comentário que a gente vai tentar te ajudar. Não se esqueça, galera, de dar o like e se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares esse vídeo, porque assim você me ajuda muito, tudo bem? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, beleza?